Graça e paz, vamos ficar de pé, por gentileza. Vamos apresentar este momento a Deus. Nós estamos começando hoje a nossa mentoria de libertação. Nós estamos sendo um canal de Deus para a tua vida. E eu creio que hoje essa mentoria vai trazer um destravar. É coisa que eu nunca vi na minha caminhada cristã. Como obreiro, como missionário, como bispo, eu nunca fui ensinado da maneira que vocês vão ser ensinados nesta manhã. Vai ser um destravar no teu ministério, no teu chamado, na tua vocação. Amém? Feche os teus olhos por um momento, vamos falar com Deus. Soberano Deus, Pai eterno, Pai querido, nós te pedimos, Senhor, fala conosco nesta manhã, nessa mentoria, libertos para libertar. Ó Deus, que em nós, Senhor, haja uma verdadeira libertação. E que o Senhor possa nos usar como instrumento de libertação, para libertar o cativo, o oprimido, o escravo. Ó Deus, para trazer libertação em cidades, para trazer libertações, meu Pai, ó Deus, em estados, nas nações. Nos usa, meu Deus, como instrumento do Senhor. Assim como o Senhor usou Moisés, assim como o Senhor usou o teu Filho, Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos à tua disposição, Senhor, para ser uma extensão, ó Deus, dessa graça, que liberta, que cura, que transforma. Pai, nós pedimos, liberta a nossa família das mãos de Satanás, liberta a nossa casa, Senhor, cumpra o teu propósito de salvação sobre o nosso lar. Ó Deus, nesta manhã nós pedimos, abra o entendimento de cada pessoa aqui. Senhor, fala conosco de uma maneira poderosa, que possamos ouvir a tua voz. Ó Deus, que possamos sair daqui edificados, fortalecidos pelo teu Espírito Santo. É o que eu oro nesta manhã. Apresento a vida do nosso apóstolo Daniel Elias, a Bispa Aurélia e toda a sua família. Apresento essa visão ministerial, que a tua graça flua sobre a vida dos teus filhos, anulando toda maldição. Abençoa, meu Pai, ó Deus, o estado da Bahia, abençoa a nação brasileira, repreenda o espírito do suicídio da nossa nação, do nosso estado, da nossa cidade. Pai, em nome de Jesus, que o poder de Satanás caia por terra e que o teu nome seja glorificado, meu Pai, na nossa nação, em cada estado, em cada cidade. Que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Pai, nós oramos nesta manhã, pedimos a sabedoria que vem do alto. Pai, nos capacita, nos enche de sabedoria. É o que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. E os que crêem, diz amém. Vamos para a nossa marcha do ministério que nós temos, que eu não sei se todos estavam na reunião. Então eu vou falar e você vai repetir aquilo que eu falar. É a nossa marcha, só que nós vamos marchando, certo? Vamos lá? 1, 2, tá. A missão da igreja é buscar e salvar os perdidos e conservar o salvo. Conservar. Eis-me aqui, Senhor. Quero ser um portador do teu amor. Vou te obedecer. Quero ser um portador do teu poder. Deus vai fazer. Deus vai fazer. De cada perdido, um salvo. De cada salvo, um ministro da salvação. Eu vou fazer de cada perdido um salvo, de cada salvo um ministro da salvação. Amém. Dê um aplauso, Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar. Tá. Eu vou ser breve, o mais breve que eu puder. O conteúdo que nós temos aqui é conteúdo para a gente passar em uma semana, mas eu trouxe ele resumidamente, para que você possa entender. Então, eu trouxe como tema dessa mentoria, libertos para libertar. Então, é impossível uma pessoa querer libertar outras pessoas se ela não for liberta. Vocês lembram dos filhos de Cefas, o sacerdote? Que eles foram expulsar um demônio e eles disseram, em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu te esconjuro, eu te expulso, demônio, sai dele. O demônio falou, Paulo eu conheço, Jesus eu sei quem é, mas e vocês quem são? Eles foram para colocar o demônio para correr, eles foram para colocar o diabo para correr,
E no final da história foi o diabo que colocou eles para correr. Então, é o que pode acontecer. A pessoa não tem autoridade, a pessoa não é liberta, e ela quer libertar outras pessoas. É como Jesus diz, é um cego guiando o outro cego. E quantas religiões estão cegas, guiando outros cegos? Quantas religiões guiando, quantas pessoas guiando outras pessoas no caminho da perdição e achando que está levando essa pessoa no caminho da libertação? Então a libertação é uma necessidade na vida de todo cristão. A libertação é uma necessidade na minha vida e na sua vida. Agora, qual é o maior inimigo da libertação? Se chama distração. Um dos maiores inimigos da libertação se chama o quê? Distração. Então o diabo, ele quer de toda maneira distrair as pessoas, para que as pessoas não sejam libertas. Eu tenho aprendido que o melhor remédio do mundo, ele não vai resolver, ele não vai funcionar se a pessoa não seguir as instruções. Por que muita gente não é liberta? Por que muitas pessoas não conseguem ser libertas? Não é porque Deus não tem poder. Porque você já viu que tem gente que está na igreja e passa ano e ano manifestando e não é liberto? Você conhece pessoas assim? Que a pessoa não consegue, vai na igreja A, B, C, D, e em igreja nenhuma consegue libertar essa pessoa. O problema está na igreja? Não, o problema não está na igreja. O problema está na pessoa que não segue a instrução. Eu lembro que certa feita a doutora passou um medicamento para mim, estava com um problema de garganta, foi muito antes da época do coronavírus, e eu lembro que ela passou o medicamento, eu tomei o primeiro, e no segundo dia eu senti melhora, não tomei mais. Aí a minha garganta inflamou de tal maneira, que quando eu voltei, a doutora disse, você tomou o medicamento direitinho? Eu falei, eu tomei 2 dias. Ela falou, não era para tomar 2 dias. Falei para você que era para tomar 7 dias de tal horário e tal. Aí agora, por conta de você não ter seguido a instrução, eu vou ter que passar um medicamento mais forte para que você possa ficar bom. Ou seja, eu não obedeci a instrução, o medicamento resolvia o meu problema. Mas por eu não obedecer a instrução, o medicamento não fez efeito. Então por que a pessoa não é liberta? Porque ela vem para a igreja, é aquilo que Jesus fala. A pessoa ouve, mas não pratica. Então, se você ouvir e não praticar, não vai resolver, não vai adiantar de nada. Então, a palavra de Deus é para ser ouvida, obedecida e praticada. Para que haja libertação na vida de uma pessoa, igual o remédio, ela precisa seguir as instruções. Amém? Então, nós vamos ver aqui, lá no livro de Êxodo, abra sua Bíblia aí, capítulo 3. Êxodo 3. Nós vamos ver o maior exemplo de libertação. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 3. Quem é que precisa de libertação? Nós vamos ver aqui. Livro de Êxodo, capítulo 3. Verso 7. Diz assim a palavra do Senhor. Êxodo 3, 7. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu... Diga comigo, do meu povo. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, e por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Levante sua cabeça, olhe para mim. Ouça. Lucas 15, Jesus conta a parábola da ovelha perdida, da dracma, que é a moeda que se perdeu, e do filho pródigo, que também se perdeu. Ele conta 3 parábolas, mas as 3 parábolas, elas se resumem na parábola do filho pródigo. A ovelha perdida, ela se perdeu aonde? Lá fora. Era 100, e a Bíblia diz que uma ovelha se perdeu. E ela se perdeu aonde? Lá fora. Aí a Bíblia diz que tinha uma mulher que tinha 10 moedas, e ela perdeu uma. Aonde? Dentro de casa. Eu tenho falado que a ovelha, ela tem senso de direção. Ela sabe que está perdida. Quem está lá fora, quem desviou da igreja, quem saiu da presença do Senhor, ela sabe que está perdida. Ela sabe que se ela morrer, ela vai para o inferno. Ela tem a consciência que ela está perdida. É tanto que toda pessoa desviada que você for conversar, ela diz, eu preciso voltar para a igreja, eu preciso voltar para os caminhos do Senhor, eu preciso me reconciliar. Aí ela diz, mas eu não tenho força, eu não consigo. Ela sabe que ela está perdida. Só que a Bíblia diz que tem gente na casa que está perdido, que era a moeda. Qual é o problema da moeda? A ovelha, ela tem senso de direção. Quando ela está perdida, ela começa a berrar. Ela começa a berrar.
E então tem aquele senso de direção. Já a moeda, ela estava perdida dentro de casa. A mulher tinha 10, perdeu uma. A moeda estava perdida. Eu pergunto para você, a moeda que se perdeu dentro da casa, sabia que estava perdido, sim ou não? Não. Porque a moeda não tem senso de direção. Estava perdida onde? Dentro de casa. E não sabia que estava perdido. Você sabia que tem gente que está dentro da igreja perdido, que vai para o inferno e não sabe que está perdido? Tem gente dentro da igreja que se perdeu, mas ela não sabe que está perdido. E Jesus mostra isso, gente que se perdeu lá fora e gente que se perdeu dentro da casa e que não sabe que está perdido. E para explicar isso, ele conta a parábola do filho pródigo, claramente, para deixar isso claro. O filho pródigo, ele saiu de casa, ele se perdeu aonde? Lá fora. Ele é a ovelha perdida. O filho pródigo saiu de casa e se perdeu lá fora, a ovelha perdida. Aí já o irmão do pródigo é a moeda, representa aquela moeda que se perdeu dentro de casa. Como, bispo? Quando o seu irmão volta, o pródigo volta para casa, o pai o recebe, o pai perdoa. Só que o irmão não recebe, o irmão não perdoa. E a Bíblia deixa claro quanto que ele estava perdido. Quando ele vai conversar com o pai, que o pai conversa com ele, ele diz: o Senhor nunca me deu um cabrito para eu matar com os meus amigos, para eu festejar com os meus amigos. Ele não se preocupa em ter comunhão com o pai representa Deus. A preocupação dele é ter comunhão com os amigos. Tem gente que só vem para a igreja por causa dos amigos. Se os amigos desviar, ele desvia. Tem gente que se os amigos não trouxerem ele para a igreja, ele não vem. Então aquele rapaz queria ter comunhão com os amigos. Então ele estava perdido, não só por isso, porque também ele revoltou contra o irmão. Ele diz: esse daí que gastou tudo com as meretrizes, com as prostitutas, o Senhor recebeu. Ou seja, ele não recebeu o seu irmão. E a Bíblia diz que aquele que não ama o seu irmão não ama a Deus. Se eu não conseguir amar você, eu não amo a Deus. Se você não conseguir amar uns aos outros, se nós não conseguimos nos amar, nós não amamos a Deus. Então tem gente na igreja com mágoa, com raiva, com ódio, dentro da igreja do irmão, do pastor, do bispo, do obreiro, da obreira. Tem gente com raiva uns aos outros e achando que vai para o céu. De céu nenhum. Está perdido, mas não sabe que está perdido. Sem falar outras coisas, não tem comunhão com o pai, sem falar que está mais preocupado. Tem gente que até trabalha, ele era muito trabalhador. Ele era um filho nota 10, mas um irmão nota 0. Um filho nota 10, mas um irmão nota 0. O texto que nós lemos diz que o meu povo, Deus está dizendo para Moisés: Moisés, o meu povo, eu ouvi o clamor do meu povo. O povo era de Deus, mas estava o quê? Escravo. O povo estava escravo. Então tem gente que está na igreja, mas está escravo. Escravo do medo, escravo. É de Deus, a pessoa é de Deus. Só que a pessoa está escrava, e muitas vezes escrava até mesmo de quê? Escrava de Satanás, escrava dos demônios. O que é uma pessoa escrava? Uma pessoa escrava é uma pessoa que não tem o direito de escolha. Alguém escolhe por ela. Quando uma pessoa diz assim: eu não vou fazer porque eu tenho medo. O medo já escolheu por ela não fazer. Eu não vou fazer porque eu tenho vergonha. A vergonha já escolheu por ela. Ela já está dizendo: eu não vou fazer porque a vergonha já escolheu por mim, para eu não fazer. Eu não vou fazer porque o medo já escolheu por mim. Então quantas pessoas estão na igreja, mas estão escravas? O livro de Êxodo significa saída. Diga comigo, diga saída. O livro de Êxodo fala da saída do povo do Egito. A maior libertação em massa que nós vemos no Antigo Testamento. Porque a segunda maior libertação que acontece em massa é através da morte do Senhor Jesus Cristo, amém? Então, o Senhor Jesus Cristo foi a segunda maior libertação, e não vai existir nenhuma outra maior, que a maior libertação que aconteceu foi a morte do Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, onde Ele despojou, Ele destruiu todos os poderes de Satanás, onde Ele pagou o preço para que a humanidade fosse liberta. Mas no Velho Testamento, a maior libertação em massa, ela acontece no Egito, quando o povo do Egito, ele clama a Deus, e Deus envia um libertador, Moisés. Moisés é levantado por Deus para libertar o povo do Egito. Moisés é levantado por Deus para trazer libertação naquele povo. Então Êxodo significa saída, partida. E essa palavra, ela é fundamental no Evangelho. Essa palavra é essencial no processo de libertação de uma pessoa. Para que eles fossem libertos, eles precisaram fazer o quê? Sair do Egito.
Para que houvesse a libertação, eles precisavam sair. Qual foi a maior dificuldade de Faraó em relação ao povo do Egito? Deixar eles saírem. Deus teve que mandar quantas pragas para que o Faraó deixasse o povo sair? Deus teve que mandar quantas pragas? 10. 10 pragas. Porque toda vez que ele chegava, Moisés, diante do Faraó, dizia: olha, Deus está pedindo para você libertar o povo, deixar o povo ir, adorar a Ele. Ele: não, tá bom, eu vou deixar. Só que depois ele não deixava o povo sair. Então, a dificuldade de muitas pessoas é isso, é sair do lugar de escravidão. Agora, por que eu digo que essa palavra no Evangelho é essencial? Tanto no Evangelho como no processo de libertação de uma pessoa. Porque só acontece libertação na vida de uma pessoa quando o diabo sai da vida dela. Só acontece libertação na vida de uma pessoa quando ela sai da vida errada, quando ela sai do lugar que escraviza ela. É impossível ter libertação se o diabo não sair. É impossível ter libertação se a pessoa não sair do mundo, se a pessoa não sair da vida errada, se a pessoa não sair do pecado. Agora, qual é a palavra que o demônio não quer ouvir no processo de libertação? Sai em nome de Jesus. É tanto que quando ele está manifestado em uma pessoa, ele diz o quê? Eu não vou sair, ela é minha, ele é meu, eu não vou sair. É o Faraó dizendo: eu não vou deixar o povo sair. O demônio não quer sair da vida de uma pessoa, ele não quer deixar a pessoa. Eu lembro que uma vez, quando eu era obreiro, eu não tinha treinamento que vocês estão tendo. Eu lembro que eu passei quase meia hora na hora do culto de libertação, da hora que começou, o demônio manifestou no jovem, e foi até a hora que o pastor estava orando no final, e nada de eu conseguir libertar esse jovem. E eu já estava ali suando frio, e sem saber, já tinha passado muitos pensamentos na minha cabeça: meu Deus, eu não estou fazendo nada de errado, meu Deus, eu estou na tua igreja, eu sou teu servo, eu sou obreiro, eu sou consagrado. E eu, meu Deus, e tá, e vai, queima, e amarra, e nada do demônio sair. Aí a pastora chegou, a pastora fez assim com o dedo na cabeça do obreiro, fez assim, do manifestado lá, do endemoniado, botou o dedo na cabeça dele e fez assim: sai. E o menino, saiu o demônio. E eu não consegui. Aí depois eu fui procurar saber por quê. Fui ver o que eu falei. As minhas palavras na minha oração com aquela pessoa manifestada era: está queimado, em nome de Jesus, está amarrado, está queima. E o demônio gritava, esperneia, eu a mandava amarrar, eu dizia: eu te repreendo, e nada. Então o que acontece? Eu fiz todo o processo de amarrar, de mandar queimar, só que na hora de expulsar o demônio eu não expulsei, eu não mandei ele sair. Então o demônio, ele ouve comando. Por isso que quando a gente está orando, tem uma pessoa manifestada, eu peço os obreiros: não, por favor, para aí. Porque o demônio está ouvindo quadro, tem gente que está mandando queima, e eu estou dizendo amarra, e o demônio queima ou amarra, e o outro obreiro diz sai. Eu não estou mandando sair, mas tem alguém mandando sair. Eu digo: não, pera aí. Quando tem uma pessoa orando por alguém de libertação, você só intercede. Se a pessoa que está orando disser assim: queima, você diz: queima, Jesus. Se a pessoa dizer está amarrado, você diz: está amarrado em nome de Jesus. Se quem está orando disser assim: em nome de Jesus sai, aí você também vai dizer: sai. Aí o que acontece? Você está orando, aí muitas vezes tem 5 obreiros, e cada um fazendo uma oração diferente, e o demônio não sabe qual comando ouvir, porque todo mundo é de Deus, todo mundo tem o poder para expulsar o demônio. Aí por isso que eu peço: não, obreiro, para aí, os obreiros e tal. Então para vocês entenderem, quem é que está orando? É um obreiro? É só um? Tem outros obreiros auxiliando? Então concorda com aquele obreiro que pegou o demônio, que pegou a pessoa que está com a mão na cabeça orando, concorda com ele. O que ele falar, vocês concordam. Eu não estou ouvindo o que ele está falando, então não fala nada, só estende as mãos, só intercede em espírito. Entendeu? Ficou claro? Então, para que o demônio saia da vida da pessoa, você tem que fazer o quê? Você tem que expulsar. Tem que expulsar. Tem gente que fica meia hora lutando com o demônio. Tem hora que você não tem que ficar lutando meia hora. Você tem que expulsar esse demônio da vida da pessoa. Amém? Tá. Aqui, ó, em Mateus 12, 44, eu vou ler para vocês, não precisa abrir não. Então diz, Jesus está dizendo, então diz, o demônio diz: voltarei para minha casa de onde saí, e retornando, encontrando a casa desocupada, varrida e arrumada. Então, o processo de libertação acontece quando o demônio sai da pessoa. A libertação no Êxodo só pôde acontecer porque o povo saiu do Egito. Aí eu pergunto para vocês: o faraó desistiu do povo, sim ou não? Não, ele foi atrás do povo. Quando o demônio sai da pessoa, o demônio desiste da pessoa, sim ou não? Não. Ele diz: eu vou voltar da onde eu
Eu saí. Alguém teve que mandar ele sair. Teve que dizer para ele: sai, demônio. Só que você precisa entender, o demônio ele pode querer voltar. Quando que ele quer voltar? Quando ele encontra a casa desocupada. O faraó não aceitou a saída do povo. O diabo não aceita a minha, a sua libertação. Ele não aceita o fato de ter saído da nossa vida. Por isso que ele quer de toda maneira criar brechas para que ele volte a ocupar o lugar onde ele morava, o lugar onde ele ocupava. Porque os demônios, querido, eles habitam em pessoas e amam lugares. Diga comigo, diga: demônios, eles habitam em pessoas e amam lugares. O demônio estava no Gadareno. Jesus mandou o demônio sair. Só que ele não queria sair daquele lugar. Ele diz assim: não nos mande para outra cidade, para outro lugar. Permita que a gente entre nessa manada de porcos. Porque aqueles demônios, eles amavam aquela cidade, a cidade de Gadá. Então eles não queriam sair daquela cidade. Eles até saíram do Gadareno, mas não saíram da cidade, porque eles amam lugares. Então isso é muito importante para que vocês entendam. No processo de libertação, que você estiver orando por uma pessoa possessa, você precisa mandar o demônio fazer o quê? Sai. Em nome de Jesus, sai. Porque se você não mandar sair, ele não vai sair e a pessoa não vai ser liberta. Então precisa sair. Outra coisa, o diabo coloca na cabeça das pessoas para elas saírem da igreja. Por que o diabo coloca na cabeça de uma pessoa para ela sair da igreja? Porque ele não quer sair da vida da pessoa. Ele não quer sair da sua vida, ele não quer sair da vida da pessoa. Aí ele quer que a pessoa saia da igreja, quer que o obreiro saia do chamado. Então ele não quer sair da vida da pessoa. Então ele induz, ele manipula para que a pessoa saia do propósito de Deus. E não é a pessoa que tem que sair da igreja, é o diabo que tem que sair da vida da pessoa. Agora ouça. O povo saiu do Egito, mas o Egito saiu de dentro do povo? Não. O povo sai do Egito, mas o Egito não sai de dentro do povo. Tem gente que saiu do mundo, está na igreja, mas o mundo saiu dela. Tem gente que saiu do mundo, mas o mundo não saiu dela. Ela está na igreja, saiu do mundo, mas o mundo ainda está dentro dela. Então, para que Deus possa libertar uma pessoa por completo, ela precisa sair do pecado, precisa sair da vida errada. Porque quando a pessoa sai do mundo, sai das coisas erradas, o diabo sai da vida dela, amém? Porque a Bíblia diz que Deus não ama aquele que ama o mundo. Ou você ama a Deus ou ama o mundo. Então não tem como eu ficar me dividindo entre a igreja e as coisas do mundo, não. Eu tenho que sair totalmente. A Bíblia diz: nós somos uma nova criatura. Vamos correr? Próxima parte que nós vamos falar. Tá. Demorou? Abra aí, Salmo 95. Salmo 95. Estou resumindo, querido, mas depois eu vou passar para vocês o material nessa mentoria de libertação. Tá ficando claro? Estou muito rápido, sim ou não? Se estiver rápido demais, eu dou uma desacelerada. Tá dando para entender? 95:10 diz assim: 40 anos estive desgostoso com esta geração, e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Quanto tempo demorou para o povo entrar na terra prometida? 40 anos. Era uma coisa que podia acontecer em 40 dias. Tem gente que fala que podia até acontecer em menos dias, mas demorou quantos anos? 40. Por quê? Por que demora muito? Tem gente que demora 40 anos para ser liberto na igreja, você sabia? A libertação de uma pessoa demora, sim ou não? Não. A libertação ela é rápida. O que demora é porque tem muita gente que se perde no processo. Porque eles saíram, foram libertos, agora eles estão passando por um processo, que é caminhar até ao deserto. Porque quando a pessoa sai do mundo, ela começa a passar por um deserto, sim ou não? Sim. Porque até você viver algumas coisas que Deus tem para você, você passa por um deserto. Você abandonou a amizade, abandonou muita coisa. Jesus, para poder começar o ministério dele, ele passou por onde? Pelo deserto. Ele teve que passar um período no deserto de 40 dias. Então leva um período de deserto na vida da pessoa. Só que nesse período de deserto tem muita gente que se perde. Porque foi no deserto que Jesus foi tentado. Foi no deserto que o diabo apareceu para tentar Jesus. Então é no deserto que quando a pessoa começa a passar que o diabo vai tentar. Para quê? Para que a pessoa não seja liberta. Então tem gente que está 10, 15, 20 anos na igreja e não foi liberta. Por quê? Porque se perdeu no processo. Tem muita gente perdida. A libertação ela é rápida. Ela é rápida. Tem gente que diz que demorava até 3 dias para eles entrar na terra prometida. É rápido.
3 dias. Só que eles demoraram 40 anos. Por quê? Porque se perdeu no processo. Então tem gente que está perdido no processo, não só de libertação, como de crescimento. Paulo diz lá em Hebreus, não precisa abrir não, que eu vou ler para vocês aqui. Hebreus 5,12, ele diz assim: depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhe ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, ainda precisam de leite. Paulo diz, Hebreus 5,12, vocês já deviam ser mestres, mas vocês precisam de ensinamento, de conhecimento das lições básicas, de coisas simples. Porque tem gente que está tanto tempo na igreja, que já era para ser um pastor, já era para ser um obreiro, um bispo, um missionário, mas essa pessoa ainda está precisando de leite, está precisando de palavrinhas, de instruções básicas da fé cristã. Por quê? Porque ela está perdida no processo. Então, o que Deus tem para fazer na sua vida é rápido. Diga amém por isso. Diga assim comigo, diga: o que Deus tem para fazer na minha vida é rápido. E por que demora a fazer? Porque tem muita gente que se perde aonde? No processo. É no processo que muita gente se perde, murmura, reclama, começa a se levantar contra Deus, porque vem a dificuldade, vem a crise, vem a escassez. E é nesse processo que Deus vai te libertar. Porque tem gente que quando falta, ela diz assim: ah, pastor, eu não aguentei, é por isso que eu fui lá no mundo. Ah, pastor, eu não aguentei, por isso que eu desviei, estava precisando de um marido, estava precisando de uma esposa. Ou seja, no processo que a pessoa está sendo liberta, Deus está preparando a bênção para ela, ela não aguenta. Aí muitas vezes vai buscar lá. E isso não é só a vida sentimental, em todas as áreas. Amém? Então, nós vimos que demorou quanto tempo? 40 anos. Então, libertação, diga comigo, diga: libertação é um processo. Então pode ser rápido e pode ser demorado, vai depender da pessoa. Outra coisa, o que atrapalha o processo de libertação? O que atrapalha o processo de libertação é a pessoa querer ser liberta sem se converter. Tem como a pessoa tá endemoniada, só que ela não quer parar de fumar, ela não quer parar de beber, ela não quer parar de usar droga. Ela vem aqui e diz: ô pastor, ora aqui para o demônio sair da minha vida. Só que tem como ela ser liberta se ela não abandonar a vida errada? Tem como a pessoa ser liberta se ela não abandonar o pecado, se ela não abandonar a mentira? Então o que atrapalha o processo de libertação é a falta da conversão. Tem gente que vem para a igreja na oração de libertação, elas querem que o demônio saia da vida dela, mas elas não querem se converter, elas não querem receber Jesus, elas querem ser libertas, mas sem ter compromisso com Deus. Tem gente que quer ser liberto sem aceitar Jesus, sem se converter. E sem conversão não há libertação. Cada vez que o demônio sair dessa pessoa, que ele voltar, o estado dela vai ser pior do que o primeiro. Por isso que tem gente que toda semana está buscando libertação e não se liberta. Por quê? Porque ela não se converte, não aceita Jesus. Teve uma pessoa que chegou: pastor, eu quero me libertar. Falei: você quer aceitar Jesus? Ela falou: não, Jesus não, eu quero me libertar. Falei: não, você quer entregar sua vida a Jesus? Eu não estou chamando você para ser crente, não. Estou pensando que você quer entregar. Não, pastor, eu quero me libertar. Entregar minha vida a Jesus ainda não. Tem como? Tem como? A pessoa não quer entregar a vida a Jesus, mas quer se libertar. É o que acontece com a maioria das pessoas, sim ou não? Elas vêm para a igreja, querem oração forte para que o demônio saia da vida dela, mas elas não querem entregar a vida a Jesus. Então o que atrapalha o processo de libertação é a falta da conversão. A pessoa não quer se converter, isso atrapalha. Então é importante que você oriente a pessoa no processo de libertação, que ela assuma um compromisso com Deus. Vocês lembram da jovem que manifestou aqui na sexta-feira? Acabou o culto, ela veio me procurar. Falou: pastor, eu estou bem. Eu falei assim: você quer entregar sua vida a Jesus? Ela falou assim: eu estou desviado. Eu falei: você quer reconciliar com Deus? Ela falou: eu quero. Eu falei: vamos orar. Porque libertação não foi naquela hora que o demônio saiu. A libertação foi quando ela entregou a vida a Jesus. Aí de fato começou o processo de libertação na vida dela. Então, está trabalhando com uma pessoa, a pessoa: eu não quero entregar a vida a Jesus. Você está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Então, começa um processo de libertação. A pessoa não quer compromisso com Deus? Meu irmão, você vai perder tempo, porque o compromisso com Deus é o que vai ajudar a pessoa a ser liberta. Você não vai conseguir libertar essa pessoa se essa pessoa não quiser um compromisso com Deus. Amém? Então, o que atrapalha no processo de libertação? É a falta da conversão. Abra sua Bíblia aí, Marcos 16. Toda a igreja precisa trabalhar com libertação, querido. Aí tem gente que fala: porque libertação é só da igreja A, igreja B, igreja C, igreja D. Não. Toda a igreja precisa trabalhar com libertação.
Ela não precisa fazer disso, muitas vezes, um propósito maior da sua igreja, mas toda a igreja precisa trabalhar com libertação. Marcos 16, verso 16. Vamos ler? Depois de Mateus. Encontrou Mateus, você vai encontrar o Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos 16. Diz assim. Marcos 16, verso 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão o quê? Demônios, falarão novas línguas. Aí vamos lá para Mateus 10, 8. Volta aí, Mateus 10. Eu vou pegar só esses dois, tem mais, tem muito mais, mas eu vou pegar só esses dois, para a gente não se estender muito. Mateus 10, 8. Diz assim, 10, 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebei, de graça dai. Então, qual é a ordenança do Senhor Jesus? Pregar o Evangelho, curar as pessoas e expulsar os demônios. Então, a igreja que não trabalha com libertação, ela está em falta. Porque a libertação é necessária. Jesus diz, e o ministério de Jesus foi de libertação. Diga comigo, diga, o ministério de Jesus foi de libertação. Só para vocês verem, aqui ó, eu vou ler, não precisa abrir não. Você pode notar aí, Lucas 4,35, diz assim, Jesus o repreendeu e disse, cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão, diante de todos, e saiu sem ferir. Olha o que Jesus disse, mandou o demônio calar a boca e falou o quê? Saia dele. Se Jesus não mandasse, o demônio não saía. Mateus 12, 28. Mas eu expulso, olha o que Jesus está dizendo, mas eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, e consequentemente chegado a vós o reino dos céus. Mateus 12, 28. Depois eu vou passar para vocês esse texto tudo notado. Mateus 7, 17, 18. E repreendeu Jesus que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então o ministério de Jesus foi de libertação. Aí vou ler só mais um aqui, mais dois. Lucas 12, 32. E ele respondendo, ide aquela raposa, eis que eu expulso o demônio e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Marcos 5, 12. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. Então, tem muitos outros versículos aqui. Então você vai ver o ministério de Jesus de libertação. Aí tem gente que diz, a igreja tal, que é a igreja que expulsa demônio, é porque é o ministério deles. Toda igreja tem que trabalhar com libertação. O ministério de Jesus foi de libertação. Onde Jesus chegava, os demônios manifestavam. Aonde Jesus chegava, não é de igreja A, nem B, nem C, não é da missão mundial servo. O ministério de libertação é do Senhor Jesus. Diga amém por isso. Não é da igreja que está na televisão, não. É de todas as igrejas têm que ser um instrumento de libertação, porque Jesus diz expulsar os demônios, curar os enfermos, nós temos que pregar o Evangelho. Então não pode uma pessoa estar na igreja e a igreja fazer vista grossa em relação a expulsar demônio. Tá, vamos ver aqui duas coisas fundamentais na libertação, raiz e sintoma. Diga comigo, diga raiz e sintoma. Ficou clara a questão da libertação? Então, o ministério de libertação é para toda a igreja, para todo mundo, amém? Não é só o pastor que tem o dom de expulsar demônio, não, todo mundo tem esse chamado para ser um instrumento da graça de Deus, para expulsar os demônios da vida das pessoas. Abra sua Bíblia aí comigo, vamos ler aqui, Lucas 13, Lucas capítulo 13, estou correndo para a gente poder chegar na outra parte que eu quero, Lucas 13, vamos lá, Lucas capítulo 13. Tá, eu vou pedir à pastora que note o nome do pessoal. Vocês que estão aqui, eu vou passar para vocês gratuitamente a apostila do curso. Dá para vocês, tudo que eu estou falando, tudo que está aqui notado, eu vou passar para vocês gratuitamente. A gente está gravando porque a gente pretende subir numa plataforma. Vai virar um curso. Se a aula ficar boa, a gente vai fazer um curso. O curso é pago. Vocês estão sendo privilegiados, mas porque a plataforma é paga, então o curso é pago. Mas a gente vai beneficiar vocês com essas mentorias gratuitamente. Mateus, vamos ver aqui? Eu falei Lucas 13. Lucas 13, verso 10. Diz assim,
Olha o que diz: e está ensinando no sábado, numa da sinagoga, eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. A mulher tinha o quê? Um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Quantos anos que ela tinha um espírito de enfermidade? 18 anos. E andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo Jesus, chamou a si e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo endireitou e glorificava a Deus. Então, vamos lá. Eu falei o quê? Raiz e sintoma. Duas coisas importantes no processo de libertação. Diga comigo, diga duas coisas importantes no processo de libertação. Qual é? Raiz e sintoma. A mulher estava na igreja. Estava onde na igreja? Quanto tempo? 18 anos. Como é que ela andava? Encurvada. Era uma enfermidade, mas a Bíblia diz que por trás dessa enfermidade era o quê? Um espírito. Qual era o sintoma da mulher? Qual era o sintoma? Ela estava doente. O sintoma dela era o quê? Doença. Mas qual era a raiz daquele sintoma? O espírito imundo, um demônio. Ela estava na igreja. Por isso que a gente está ensinando vocês, querido. Libertação é para quem? É para crente. Ah, não vou orar não, fulano já é da igreja, tem muito tempo. Bota a mão. Ah, é filho de fulano, não importa, bota a mão. Ah, é o pastor, é o obreiro, não importa, está ali para receber a oração, põe a mão. Libertação é para quem? É para crente. Libertação é para crente. Porque quem está lá fora precisa de quê? De salvação. Você já viu a pessoa dizer assim: ah, eu vou parar de fumar e eu vou para a igreja. Tem como? Tem como? O que ela está dizendo? Eu vou ser liberto primeiro e depois eu vou virar crente, eu vou ser salvo. Não. Não inverta. Primeiro a pessoa é salva e depois ela é o quê? É liberta. Jesus diz: vinde como está. Aí você acha assim, você vê o drogado, você vê a prostituta, você vê aquela pessoa no pecado, você diz assim: precisa ser liberto. Oh, Jesus liberta. Não, não ora mais para Jesus libertar, não, ora para Jesus salvar. Amém? Você viu o bêbado? Fala: Jesus salva. Porque quando Jesus salvar, ele vai libertar. Sim ou não? Sim. Porque ele nunca vai ser liberto se ele não for salvo. Primeiro passo para a libertação é ser salvo. Primeiro a pessoa é salva, aí agora Jesus vai libertar ele do cigarro, da bebida, da droga, da prostituição. Ah, bispo, quando eu parar de me prostituir, eu me converto. Vai conseguir? Não. Primeiro a pessoa se converte e depois Jesus vai libertar ela da prostituição, do cigarro, da bebida. Então entenda isso. Libertação é para quem? Para crente. É para quem recebeu Jesus. Então, o povo era de Deus, mas estava escravo. A mulher tinha 18 anos, mas não estava liberta. 18 anos. Por quê? Porque tinha um sintoma de doença. As pessoas viam a doença. Jesus viu o quê? Viu o espírito imundo. Jesus viu o demônio. Então, é muito importante isso. Você entendeu o sintoma e a raiz. Eu vou mostrar para vocês aqui. Abra sua Bíblia aí, lá em Mateus 17. Só para vocês entenderem. Mateus 17. Abra sua Bíblia em Mateus 17. Mateus 17. Mateus 17, o versículo 15 diz assim. Mateus 17, verso 15. Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, por muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu trouxe aos teus discípulos e não puderam curar. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco, e até quando vós sofrerei? Trazei-me aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele desde aquela hora, e o menino sarou. Leia o verso 16, diz o quê? E trouxe os teus discípulos e não puderam fazer o quê? Não puderam fazer o quê? Versículo 16, e trouxe os teus discípulos e não puderam curá-lo. Aí, no verso 18, diz o quê? E repreendeu Jesus o quê? O demônio. Olha aqui. Qual era o sintoma daquele jovem? Ele caía no fogo e na água. Era o quê? Lunático. Ele tinha uma doença. Os discípulos oraram por quê? Por cura. A Bíblia diz: e não puderam curar. Qual era o sintoma? Doença. Mas qual era a raiz do problema daquele jovem? Demônio. Jesus orou por cura? Não. Os discípulos oraram por cura e não puderam curar aquele jovem. Aí a Bíblia diz que Jesus vai e diz: demônio, sai dele. Ou seja, Jesus não ora, porque você pode orar por uma pessoa que está com dor de cabeça,
e daqui a pouco a dor de cabeça voltar. Sim ou não? Você fala assim, em nome de Jesus, toda dor de cabeça, aí a pessoa, saiu, pastor, graças a Deus. Aí no outro dia a pessoa volta, ô pastor, a dor de cabeça voltou. Ô pastor, a dor nas pernas voltou, dor nas costas. Você está orando por cura, mas talvez por trás daquela doença tem o quê? Tem um demônio. Ou muitas vezes você ora por cura e a pessoa não é curada, porque não é a doença, é um demônio, é um espírito. A mulher tinha 18 anos, e aqueles 18 anos, o que estava por trás daqueles 18 anos encurvada, doente? Um demônio. Os discípulos oram por cura e o menino não é curado, porque o menino não precisava de cura, o menino precisava de quê? De libertação. Quando vocês forem orarem por alguém, é dor de cabeça? Espírito que coloca a dor de cabeça, em nome de Jesus, porque o mal, o problema, ele pode ser natural ou sobrenatural. Pode ser natural, a pessoa dor de cabeça, normal, você pode orar, mas é melhor você já combater o sobrenatural, você já vai direto, você fala toda a raiz do mal, todo espírito que coloca a doença em nome de Jesus, sai, e vai sair em nome de Jesus, amém? Porque muitas vezes você vai orar por um problema, e por trás daquele problema tem um demônio, você até manda a dor sair, mas por trás da dor tem o quê? Tem um demônio. Já aconteceu de você orar por alguém e alguém não ser curado? Aí eu orei, bispo, já, e nunca foi curado. E muitas vezes vem alguém e ora e a pessoa é curada. Aí você, por que o pastor orou e ela foi curada? Será que o pastor tem mais poder do que eu? Não, não é isso. É porque talvez o pastor orou para o demônio sair, e você orou para ela ser curada. E o negócio não está na doença, está onde? A raiz, qual é a raiz? É o demônio. O sintoma é o quê? Doença. O sintoma é doença, mas a raiz é o quê? É um demônio. Nós temos aprendido que pastor não é especialista em demônios, pastor é especialista em sintoma. A pessoa chega e diz, pastor, eu estou assim, sentindo dor de cabeça todo dia, 3 horas da tarde. Aí eu chego e digo para ela assim, a macumba que fizeram para você. Aí a pessoa diz assim, pastor, quem te revelou? Ninguém me revelou. Pelo sintoma eu já sei que tem uma macumba que é feita para ela naquele horário, por isso que todo dia naquele horário ela sente uma dor. Tem gente que chega, pastor, está acontecendo isso comigo. Aí a gente diz, tem um demônio por trás disso aí. Como é que, Deus te revelou? Deus mostrou? Não. Pelo sintoma a gente já sabe o que é, sim ou não? Pelo sintoma você já sabe o que é. Aí a pessoa está com disenteria, você diz o quê? É dor de barriga. Como é que você sabe que a pessoa está com dor de barriga? A disenteria. Então pelo sintoma você já conhece qual é o problema da pessoa, sim ou não? Então, é importante você entender, nós somos especialistas em sintomas, mas nós precisamos combater o mal que é da raiz. Tá, vamos lá para o livro de Jó, para vocês entenderem. Jó era um homem íntegro e fiel. Jó fica antes de Salmo. Enquanto você abrir, pode abrir em Jó 4. Enquanto você abre, o livro de Jó foi escrito numa época para mostrar as pessoas que o mal não vinha de Deus, porque no livro de Jó se entendia que o bem e o mal vinha de Deus, e nós falamos isso aqui já, que o bem e o mal não vinha de Deus. Por quê? Em Jó 2:6 diz assim, Jó 1:21 diz assim, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei, o Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Eu pergunto para você, foi Deus que deu dinheiro para Jó, sim ou não? Foi Deus que deu saúde para Jó, sim ou não? Sim, foi Deus que deu saúde. Agora eu pergunto, foi Deus que tirou a saúde de Jó, sim ou não? Não. Foi Deus que deu os filhos de Jó? Sim ou não? Foi Deus que deu os filhos para Jó? Sim. Foi Deus que matou os filhos de Jó? Não. Mas Jó disse, o Senhor me deu, o Senhor tomou. Foi Deus? Não. Jó não sabia. O livro de Jó é para mostrar para mim e para você que tem coisa que não é Deus, é o diabo. Por trás do sofrimento, por trás do problema, é o diabo. Então você precisa saber o sintoma. Jó atribui a Deus, mas não é Deus, é o diabo. Jó é de Deus, Jó é um homem íntegro, um homem reto. E nós vamos mostrar sintomas que revelam que uma pessoa precisa de libertação. Vamos lá. Jó, primeiro sintoma, Jó 4:13. Diz assim, eu nem abri, mas está aqui, mas eu vou pegar na minha Bíblia. Jó 4:13 diz assim, entre pensamentos de visões da noite, quando cair sobre os homens o sono profundo. Em outra versão, diz assim, à noite quando as pessoas dormem, um sono pesado, eu tive um pesadelo que me deixou agitado. Então, Jó está dizendo o quê?
que o primeiro sintoma que uma pessoa está sendo afligida por áreas espirituais, entre pensamentos e visões, pesadelo. Jó está tendo o quê? Pesadelo. Toda noite, quando Jó deitava para dormir, Jó tinha pesadelo. Ele diz pensamentos agitados. Então, um dos sintomas de uma pessoa que está sendo atacada por uma área do mal, qual é? Pesadelos. A pessoa tem pesadelo constante. Por isso que eu sempre pergunto, você tem pesadelo? Não, toda noite, pastor, eu sonho com cobra, sonho com bicho. Teve uma vez que eu fiz um pacto na escola, pacto de demônio, brincadeira de criança, mas era pacto. Daquele dia que eu fiz um pacto, é uma brincadeira que é um pacto com os demônios, e eu não sabia. E eu fiz aquele pacto ali na brincadeira na escola. Daquele dia eu passei quase um ano, toda noite tendo pesadelo. Toda noite. Aí minha mãe tinha que dormir comigo, tinha que orar a oração do Pai Nosso. Eu tinha 8 anos de idade. 8 anos de idade, toda noite via um demônio, uma velha, uma bruxa. Toda noite ela via, era o mesmo sonho. Um ano desse jeito. Naquela época não tinha psicólogo, minha mãe não levava a gente para a igreja. Com 8 anos de idade, só para vocês terem uma ideia. Minha mãe não sabia, mas eu estava sendo afligido por um demônio. Eu passei um ano. Aí depois de um ano ela mandou eu para a igreja. Depois que eu fui para a igreja, acabou os pesadelos. Um ano, querido. Um ano, toda noite, pesadelo constante. Então, um dos sintomas que a pessoa está sendo atacada por poderes espirituais das trevas é o quê? Pesadelo. Vamos ver o segundo sintoma. Nesse mesmo verso 13, ele diz: cai sobre os sono, um sono profundo. Ele diz: pensamentos e visões, cai um sono profundo. Então, está falando aí, em outras versões, que foi a versão que eu li aqui, ó, a nova versão da linguagem de hoje, que diz assim, ó: à noite, quando as pessoas dormem, um sono pesado, e tive um pesadelo que me deixou agitado. Então, é gente que não consegue dormir, insônia. Tem gente que tem insônia, não consegue dormir. Por trás da insônia está o quê? Está um espírito. Tem um espírito ali que não deixa a pessoa dormir. Jó tinha pesadelo e ainda tinha insônia, não conseguia dormir. Olha para você ver o mal que estava por trás da vida de Jó. Terceiro, vamos para o terceiro aqui. Abre aí Jó 4,15. Está aberto já, vamos só para o verso 15. Então um espírito passou diante de mim e fez-me arrepiar os cabelos da carne. Jó viu o quê? Um espírito, um vulto. Um vulto passou diante de Jó. Olha para você ver o que estava por trás do sofrimento de Jó. Passou o quê? Um vulto. Ele disse um espírito. Um espírito passou diante de mim. Você está em casa, daqui a pouco você vê aquele vulto assim, ó. Você olha e você não vê nada. Um demônio. Tem gente que vê vulto constantemente. Isso é o quê? Isso é um espírito que está na vida da pessoa. Jó, um homem íntegro, um homem reto diante de Deus. Mas ele viu o quê? Ele viu um vulto, ele viu um demônio passar por ele. Então, gente que precisa de libertação, pessoas que vê vulto. Próximo. Aqui mesmo, nesse mesmo versículo. Não, deixa esse versículo, depois eu volto. O 16, vamos para o 16. Parou ele, mas não conhecia a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos, e calando-me, ouvi uma voz que dizia. Jó ouviu o quê? Vozes. Olha para você ver, o espírito, o vulto, passa diante de Jó, e Jó ouve o quê? Ouve vozes. Sintoma de pessoas que precisam de libertação, que estão sendo afligidas por um espírito imundo. Estão ouvindo o quê? Vozes. Jó ouviu vozes de espíritos. Então toda pessoa que ouve vozes, ela precisa de libertação. Foi o que aconteceu com Jó. Aqui vamos para o próximo. Próximo sintoma. Lá no 15 que nós lemos, diz assim: então o espírito passou diante de mim e me fez arrepiar. Me fez arrepiar os cabelos da minha carne. Arrepio sem explicação. Tem gente que sente arrepio sem explicação. Isso é o quê? Isso é um sinal que a pessoa precisa de libertação. Tem gente que, você já viu que tem gente que quando entra no lugar se arrepia todinho, você fala, meu Deus, me arrepiei todinho. Tem arrepio que é de frio, mas não estou falando não é de frio não. Tem casa que você entra e você se arrepia, assim ou não? Fala, meu Deus do céu. Quando o pastor está orando pelo demônio, você se arrepia todinho, é ou não é? Você fala, por que você se arrepia? Porque o nosso corpo é matéria. E você sente quando a presença do mal encosta no ambiente. Você sente. Acontece, tem hora que a gente está orando por libertação, a gente se arrepia. Por quê? Porque a gente sente a presença do mal.
Tem hora que eu estou num lugar que eu sinto arrepio, eu falo, vamos orar aqui, peraí. Em nome de Jesus agora, todo demônio que está aqui sai. É no seu quarto, é em qualquer lugar. Só que tem gente que sente arrepio constantemente. Isso revela que tem uma presença maligna acompanhando essa pessoa, ou que está no ambiente. Bispo, se eu sentir arrepio, é demônio na minha vida? Você que é obreiro, que é missionário, se você sentir um arrepio, é Deus mostrando para você, ou você sentindo a presença do mal. Tem casa que você vai entrar que você vai sentir arrepio. Tem lugar que você vai sentir arrepio. Pode até ser na igreja, na hora da libertação, na hora do curso, você pode sentir. Agora tem os arrepios, tem arrepio que é ruim, querido. Tem arrepio bom, que você sente a presença de Deus, mas tem arrepio que é ruim. O arrepio ruim é a presença do mal. Oração de libertação, está orando por libertação, a pessoa sente arrepio, é a presença de Deus? Não, é demônio, ora, expulsa o demônio, é a presença do mal que está no ambiente e precisa ser quebrado em nome de Jesus, amém? Jó sentiu o quê? Arrepio. Vamos para outro sintoma. Jó 30, 27. Jó 30, 27. Deixa eu ver. Não, Jó 30, 26. Jó 30, 26. Abre aí. Já estamos finalizando já. Jó 30, 26. Diz assim: todavia, aguardando eu o bem, eis que me veio o mal, e esperando a luz, me veio a escuridão. Olha o que diz Jó 30. Presta atenção, Jó 30, 26. Todavia, aguardando eu o bem, eis que me veio o mal, esperando a luz, veio o quê? A escuridão. Sabe aquela pessoa que tem tudo para dar certo e dar errado? Por trás está o quê? O espírito. Jó disse, eu aguardando o bem, me veio o quê? O mal. Eu esperava a luz e veio o quê? Escuridão. Está tudo para dar certo e de uma hora para outra dá o quê? Errado. Comprei o cartucho da apostila para imprimir o material para você, tudo direitinho, imprimi as apostilas lá, belezinha. Na hora que eu fui imprimir esse curso de libertação para vocês, começou a dar problema na impressora. Falei, demônio do inferno, eu te repreendo em nome de Jesus. Tinha tudo para dar certo. Trazer as apostilas tudo direitinho, grande, igual eu queria trazer. Mas eu não sei o que foi. A impressora manifestou o capeta nela lá, que não quis imprimir. Tinha folha, impressora, cartucho, tudo novo. E o negócio manifestou lá que não quis. Qualquer outra coisa eu estou conseguindo imprimir nela, mas o custo de libertação que eu fui imprimir, a pastora viu lá, as folhas. Eu falei, olha aqui o demônio aqui, ó. Botei a mão na impressora, falei, sai capeta da minha impressora. Mas não foi, aí eu tive que imprimir pequenininho deu certo, mas grande não dava certo. Então, olha para você ver, Jó disse, eu aguardando o bem, me veio o quê? O mal. Tem gente que tem tudo para dar certo, mas está dando tudo errado. Isso é o quê? Espiritual. Isso é espiritual. 30, 27. O meu íntimo ferve e não está inquieto. Os dias de aflições me surpreende. Fala de nervosismo. Sabe aquela pessoa nervosa demais, estourada demais? Demônio. O meu íntimo ferve. Jó estava nervoso, aquela pessoa nervosa. Jó estava nervoso. Aquela pessoa nervosa demais, isso é espiritual. Precisa de libertação. E para a gente finalizar, vamos finalizar aqui com outro sintoma. Jó 2,9. Eu vou ler. Então a mulher de Jó disse, ainda retém sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Será que o casamento de Jó estava bom? Para a mulher mandar o homem se matar? Estava bom o casamento do homem? A mulher chegasse e dizer assim, moço, se mata, se suicida, morre logo. Não estava bom. Olha para você ver, crise no casamento, sintoma de quê? De atuação de espíritos malignos. Então, essa mentoria de libertação é para abrir o seu entendimento, é para abrir a sua mente, que quem precisa de libertação é crente, que o mal tem que sair, se ele não sair, não tem como a pessoa ser liberta, a pessoa precisa sair da vida errada para que ela seja liberta, e também para que você entenda, por sintoma, a pessoa chega para você e diz, pastor, eu estou com dor de cabeça, obreiro, estou com dor de cabeça, você vai orar por dor de cabeça? Não, você vai dizer, espírito da dor de cabeça, em nome de Jesus? Pastor, do nada as coisas começaram a dar errado na minha vida. Você vai orar para as coisas dar certo? Não, você vai orar, espírito que faz as coisas dar errado na vida dessa pessoa, sai. Pastor, estou vendo vulto, estou ouvindo vozes. Você vai orar pelo espírito que está na vida daquela pessoa sair, em nome de Jesus, amém? Alguma dúvida? Alguma pergunta fácil para a gente orar? Ficou claro, sim ou não? Vocês viram os sintomas na vida de Jó? Então, na próxima aula de obreiro, que não vai acontecer domingo que vem não tem aula de obreiro, é um domingo sim, um domingo não. A aula de obreiro, candidato obreiro, é uma mentoria que a gente vai dar para você gratuitamente. Na próxima aula, nós vamos estar trazendo mais revelações que vai abastecer o seu chamado.
Foi proveitoso para você essa aula, sim ou não? Trouxe um esclarecimento para você? A pastora Ruth? Aham. Deus permitiu. Aham. O que fica para nós é o seguinte, que Jó não era perfeito. Perfeito só tem Jesus. Você vê, até Jesus, o diabo colocou na cabeça de Jesus o quê? Para ele se suicidar. Até Jesus. Só que Jesus foi ou não foi afligido pelo diabo? Foi. Porque o diabo usou as pessoas para crucificar Jesus. Então, a pastora está perguntando que desde o outro ministério que ela participava, que lá diziam que o motivo do diabo ter tocado em Jó foi o medo. Jó diz assim: o que eu mais receava, o que eu mais tinha medo me aconteceu. Qual era o medo de Jó? Perder os filhos, ficar pobre. E medo, sabe o que é medo? Medo é falta de fé. Quando Pedro está afogando, Jesus diz assim: por que teve medo o homem de pouca fé? Então a gente tem medo, muitas vezes é normal ter medo, mas o medo em excesso, ele pode dar legalidade para o diabo. Então o medo faz a pessoa fugir, o medo paralisa, o medo faz a pessoa recuar. Então a pergunta da pastora é boa, porque realmente o diabo só vai agir onde ele tem legalidade. Ele agiu pelo medo. Exato. Dúvida. Aí, ó, tá vendo? Boa explicação do pastor Santo. Porque Jó fazia sacrifício e ele pensando que talvez meus filhos tinham pecado. O medo de Jó de algo ruim acontecer na vida dos filhos. E a dúvida, ele tinha dúvida. Então a fé é o quê? Certeza. Fé não é dúvida e não é medo. Ficou claro? Tá, bispo, a gente vai encerrar por aqui, que vai começar o Bom Dia Espírito Santo. No final, quem quiser tirar mais dúvida, a gente tira dúvida. Passa aqui as apostilas para o pessoal. Eu acredito que vai dar para todo mundo. Se não der, passa aí para todo mundo. É gratuita a apostila. Fica de pé. Vamos orar, agradecer a Deus. Tá tudo aqui resumido. Eu até estou pagando o custo do Bispo Santo, mas é muito bom. Quem quiser fazer, muitas coisas aqui que eu passei para vocês está no curso. Mas assim imprimido, tudo mastigadinho, ninguém dá não, viu, querido? Ninguém dá não. Prontinho assim, resumindo aqui, isso aqui dá para você dar aula. Dá para você dar aula. Se não der para todo mundo, eu noto o nome de quem eu fiz 32. Se tiver mais de 32 pessoas, pode passar. Pode pegar, é gratuito, você não vai pagar. Está resumida a aula aqui, toda a aula, está toda resumida. Pode passar. Você vai pegar essa aula gratuita. Domingo que vem não tem, tá certo? No outro domingo a gente começa a nossa mentoria. Porque eu tenho que preparar a aula. É algo novo que a gente está montando, essa mentoria Libertos para Libertar. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa mentoria Libertos para Libertar. Pai, que em nome de Jesus o Senhor continue nos usando como canal da graça, como canal de libertação. Ó Deus, que o nosso ministério cresça, que nós desenvolva, Senhor. Ó Deus, a cada dia nesse ministério, que possamos ajudar outras pessoas a serem libertas e que nós também, a cada dia, possamos estar libertos. Tira de nós o medo, a dúvida, tira de nós, meu Pai, todo espírito imundo que trava o chamado deste obreiro. Demônio, eu te repreendo em nome de Jesus. O espírito que amarra o chamado desse sacerdote, que impede ele de se lançar na obra, de ser um instrumento, um ganhador de alma, você que escraviza essa pessoa no vício, eu te digo em nome de Jesus, põe a mão na cabeça, todos vocês, diga assim comigo, diga em nome de Jesus, todo espírito que tenta me impedir de crescer, de se libertar, diga em nome de Jesus, todo espírito que amarra a minha vida, o meu ministério, o meu chamado, diga no nome de Jesus, eu ordeno agora, para nunca mais voltar, em nome de Jesus, tira a mão e diga, sai, em nome de Jesus, amém? Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Quem não pegou a apostila? Quem não pegou? Aqui, Vanderluz, teve alguém que não pegou? Jades, teve mais alguém?
Quem quiser beber água, daqui